Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol nesta véspera de Natal. Bagezada, o negócio é o seguinte, quais foram os bastidores da vitória do Grêmio, né? Porque em determinado momento a gente contestava, inclusive quando o Grêmio estava ganhando, que o Grêmio não sabia por que estava ganhando. Depois vieram lá os 18 jogos de invencibilidade na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, e em determinado momento a gente entendia que os adversários eram inferiores tecnicamente, mas que ali o Grêmio estava jogando mais, o Grêmio estava entendendo por que estava ganhando. E a gente precisa entender o que aconteceu no jogo contra o São Paulo. Claro que são tempos distintos, se a gente pegar só o resultado, maravilhoso, o resultado é soberano, isso que importa, o Grêmio tem uma vantagem gigantesca, muito maior do que o resultado para o jogo da volta. Porque um empate, o São Paulo vai ter que sair para o jogo com o Grêmio. O empate estará nos colocando na final da Copa do Brasil. Mas a gente tem que entender em determinados momentos até as opções do Renato Portaluppi. O Renato foi para a coletiva ontem e o Renato bateu muito na tecla da estratégia, né? Muito na tecla de, olha, eu estudei o adversário para poder fazer uma defesa, o porquê da escolha dele é pelo Tassiano. E sabe que se a gente olhar assim, poxa, mas o Tassiano, né, o torcedor já tem meio que uma birra com o Tassiano, porque o Tassiano não vai nos dar aquilo que a gente precisa em termos técnicos. Mas confesso a vocês que depois, passado o jogo, analisando melhor, revendo alguns lances da partida, e até na abertura lá da jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, que eu fiz os comentários ontem com o Gabriel Correia, eu cheguei a dizer o seguinte, olha, o Grêmio está respeitando o São Paulo. Porque quando o Grêmio opta pelo Tassiano, o Renato não vai optar por velocidade, por condução de bola, por drible, por agressividade, por aumentar o potencial do setor ofensivo. Muito antes, pelo contrário. O Renato está entendendo que ele vai ter um jogador que tem características de marcação, características de doação dentro do campo, de entrega, que não é um cara daqui a pouco técnico, mas que pode ser um cara tático. É aquele cara que tu vai dizer assim, olha, ele vai seguir todo mundo, ele vai marcar. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com a entrada do Tassiano. Eu estou debatendo isso com vocês porque eu começo a entender que a alternativa do Renato, e olha onde é que eu quero chegar. Na minha opinião, e vocês sabem muito bem quem acompanha aqui no canal ou nos espaços da rádio da TV Bandeirantes, eu deixei muito claro que, para mim, o Grêmio caiu contra o Santos na Libertadores porque o Grêmio foi vencido pela soberba. E se tem uma coisa que não existiu dentro do campo ontem com o Grêmio, foi soberba. Porque o Grêmio, muito antes, pelo contrário, o Grêmio marcou o São Paulo, o Grêmio encarou o São Paulo com a dificuldade que precisava encarar. E pelo menos a partir do momento em que nós temos uma vitória e o resultado dentro do futebol ele é soberano, a gente não pode discutir com isso, mas naturalmente ele muda o espírito do Grêmio em relação ao que nós gremistas, e aí não está falando nem aqui o jornalista, está falando o torcedor do Grêmio, ao que nós estávamos reclamando. Que o Grêmio precisava parar de soberba. O Grêmio não podia incorporar ou entender que era o melhor futebol do Brasil, primeiro porque não estava sendo, e segundo porque em determinado momento os jogadores passaram a acreditar nisso. Claro que tem jogador que ficou muito abaixo da média. O Jean-Pierre ficou muito abaixo da média. O Jean-Pierre precisa ter um percentual de participação maior dentro dos jogos do Grêmio, até porque nós sabemos o tamanho, a capacidade técnica que esse garoto tem. Mas o Grêmio que teve, por exemplo, no Kahneman e no Diego Souza, e depois eu quero fazer um outro material falando sobre isso, o Grêmio resgatou aquela gana que nós cobrávamos que tinha faltado no Grêmio nos outros jogos. O Grêmio não foi apático dentro de campo ontem. Então o bastidor do Grêmio, ele passa muito mais pelo entendimento, e a gente considerava e dizia o tempo inteiro, eu cansei de falar isso aqui, tomara que o Renato esteja dando um discurso mais folclórico externamente, mas que dentro do vestiário ele esteja trabalhando a cabeça desses jogadores para os jogadores entenderem que o futebol você não ganha mais só com o peso da camisa. Não basta entrar ali bem fardado, eu sou o fulano, eu sou o Beltrano, eu ganho mais do que... Não é mais isso que determina o futebol. O futebol precisa ser encarado com seriedade. E o que nós cobrávamos que tinha faltado ao Grêmio, faltou futebol? Claro que faltou. O Grêmio foi melhor em campo do que o São Paulo? Acho que não. O Grêmio poderia ter perdido o jogo? Poderia. O goleiro do Grêmio fez uma defesaça? Fez. Mas, senhores, nós cobrávamos muito um resgate da gana, da vontade, ou pelo menos criticávamos a falta de vontade. E a vontade não faltou no jogo contra o São Paulo. O Grêmio teve gana para jogar. Tem alguns, eu estou citando o Diego Souza e o Kahneman, mas tem o Vitor Ferraz, que foi um cara muito dedicado, tem o Diogo Barbosa, que para mim fez a melhor partida com a camisa do Grêmio até agora. Então, o que nós mais criticávamos, a gente sabe que nós temos capacidade técnica de jogar muito mais do que nós jogamos, mas não faltou gana, não faltou vontade.
O Grêmio não foi apático contra o São Paulo. E eu gostei dessa primeira mudança, porque nós não ganhamos de qualquer time. Nós ganhamos do São Paulo, que hoje não sei se é o melhor futebol do Brasil, mas se a gente analisar os principais times em atividade no futebol brasileiro, com certeza a gente vai citar em um desses momentos da conversa o São Paulo, pela qualidade técnica, pela qualidade tática, pela qualidade individual. E outra, quem bateu ontem foi o São Paulo, não foi o Grêmio. O Grêmio conseguiu se controlar até nisso. Então, eu gosto muito dessa parte do bastidor em que a apatia passou longe do jogo. E era a primeira coisa que nós cobrávamos. Nós até aceitávamos em determinado momento ou compreenderíamos perder porque faz parte do jogo. Agora, perder sem vontade, isso a gente não aceita. E ontem, vontade não faltou ao time do Grêmio. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal. Não te inscrever no canal, se não dá o like aí, Papai Noel não vai te levar presente. Aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Até daqui a pouco.